Opa, vocês estão bem? Mais um vídeo pra vocês aí do canal do Soberano Marcial Eterno. Muito obrigado pela moral que vocês sempre dão aí no canal. Se você é novo por aqui, se inscreva, ative o sininho de notificação, deixa seu like aí que você sabe que o vídeo vai ser bom pra caramba. Comenta aí o que você tá achando. Vai ficar um QR Code aí passando em algum lugar da tela aí, se você puder ajudar o canal, apoiar, porque tá difícil, viu? Já não basta meu computador ter queimado mês passado, agora o meu monitor queimou, mano. Mas é isso, sem mais problema pra vocês. Só curte o vídeo aí. Muito obrigado pela moral que vocês dão. Espero que esteja do seu agrado e fui! O capítulo começa com um cara escalando uma montanha e explicando que o Palácio Rusheng era localizado em um campo de cultivação muito rico em poder de alma. Apesar de não ter muita história, ganhou poder rapidamente e até se tornou uma força cujo nome ficou conhecido ao longo de todo o Império da Chama do Crepúsculo, em um curto período de tempo. Esse cara era o nosso protagonista. Ele mudou um pouco sua aparência para que o escravinho Li não o reconhecesse imediatamente. O escravinho se preparar tão profundamente, fez ele realmente rever suas expectativas com esse escravo. Nessa hora um cara pula atrás dele e grita: "Irmão, por favor espere, você está participando da celebração do palácio?" O cara se assusta quando percebe que o homem que ele chamou era apenas um mestre marcial. E se apresenta. Seu nome era Xian Jian, o filho do mestre da seita das 100 espadas. Ele pergunta de qual seita nosso protagonista é e se eles poderiam ir ao palácio junto. E o prota estava o encarando pensando que ele já era um lorde marcial de 3 estrelas. O prota diz: "Meu nome é Menbai, da seita do gafanhoto do céu." Só que ele estava refletindo em pensamentos. E junto ao palácio, meu rabo, o Palácio Rusheng é aqui na frente. É apenas alguns passos de distância. Por que iríamos juntos? Ele, obviamente, queria algo dele. O cara então percebe de qual seita o cara é e começa o deboche falando: "Você é apenas da seita do gafanhoto do céu e veio para a celebração no palácio?" E o prota, rindo sem graça, fala: "É isso mesmo, por quê? Algo errado?" E contempla se ele tinha feito alguma coisa que desse na pinta que ele estava fingindo. O cara então fica com raiva, passa dele e o empurrando da frente e diz: "Que desperdício." Logo depois ele diz: "Não ultrapasse seus limites." E o prota pergunta sem entender muito bem o que ele quis dizer. Ultrapassar meus limites? Então ele rapidamente se apressa e se coloca na frente do figurante perguntando: "Irmão, por favor, explique o que você quer dizer com ultrapassar meus limites." O cara bufa: "Eu não te conheço e não me chame de uma besteira como irmão." Só que então ele encara nossa protagonista sem palavras e vendo a carinha dele fofinha, reluzente, ele fala: "Deixe-me iluminar sua cabeça idiota. A vida social dentro da seita do gafanhoto do céu não está indo muito bem, e vocês constantemente ofendem os outros." E o cara fala: "O que isso tem a ver com limites?" O cara diz: "Tudo, sua seita gafanhoto do céu é uma famosa no Império da Chama do Crepúsculo por se esconder. Seu líder tem habilidades, mas o resto de vocês são uma vergonha. Quem não sabe que vocês são a seita mais fraca? O Palácio Rusheng com certeza estava sendo generoso ao convidar vocês, mas vocês não dão uma dentro e como podem ter mandado apenas um mestre marcial para esse banquete? Quanta arrogância." Sem falar mais nada, o cara pula e bufa: "Você deve ter sido enganado por sua seita, não ultrapasse seus limites mais tarde." E o prota, todo bobinho, coçando a cabeça, diz: Beleza, muito obrigado, irmão, eu entendi." Ele então começa a pensar: normalmente quando a seita manda convites, a força dos seus discípulos que eles enviam representam sua atitude. É por isso que quando o Palácio Rusheng enviou o convite à seita do gafanhoto do sol, ele apenas enviaram Fu Junkai, um grão-mestre marcial. Apesar de Xian Jian, da seita das 100 espadas, ser apenas um lorde marcial, ele ainda é o herdeiro da seita. Agora mesmo, quando ele viu que meu nível de cultivação era baixo, deve ter pensado que eu era um discípulo de uma grande seita, que enviou apenas um mestre marcial. E é por isso que ele jogou sorrisos para mim e se aproximou, esperando me conhecer. Mas ele não pensou que eu seria da seita do gafanhoto do céu, que é muito mais inferior do que a seita das 100 espadas. Ele pensou que deve ter me julgado errado. Então ele termina sua contemplação. Se o Palácio Rusheng ficar bravo, eles poderiam até me matar na hora. Ainda assim, se eles não me matarem, me humilhar não está fora de questão. Só que como se isso não fosse nada, ele coloca suas mãos atrás da nuca e fala: "Que problemático. Mas vou continuar com isso, contanto que eu não seja reconhecido por Li tão cedo, está tudo bem." Depois disso já vemos na entrada do palácio o porteiro dando bem-vindas ao figurante que tinha acabado de chegar ao palácio. O protagonista disfarçado pensa que o Palácio Rusheng tem uma relação profunda com a família Beiming,
Até mesmo os portões do palácio são idênticos ao do palácio de Beiming. Só lhe falta mesmo tamanho e excelência. Nessa hora, ele se assusta e exclama quando ouve alguém se apresentando. Ele era Xing Yang Ming, da família Xing Yang, do Império da Chama do Crepúsculo. E nessa hora o Prota já estava furioso pensando, a família Xiang Yang. O porteiro fala, então você é dessa família, por favor, por aqui. E pede para alguém acompanhar o Lord Ming a seus assentos. O Prota avalia o cara pensando, esse Xiang Ming é um Lorde Marcial de 2 estrelas. Dá para sentir ligeiramente o seu poder de Qi ao seu redor. Parece que ele está preso no pico de seu nível. O porteiro, encarando o Prota, chega e diz, irmão, de que seita você é? E pensa que ele era apenas um mestre marcial. Ele é um discípulo de uma das seitas gigantes? E o Prota todo bobo diz, eu sou da seita do Gafanhoto do Céu. E o porteiro, então você é da seita do Gafanhoto do... Só que ele fica sem palavras quando ouve. E grita, o quê? A seita do Gafanhoto do Céu? Ele começa a murmurar, a seita do Gafanhoto do Céu? E todo mundo olha pra ele, tipo assim, mano, a seita do Gafanhoto do Céu? Eles não são fechados? E o Prota sem graça fala, é isso mesmo. E o cara já perde as estribelas e grita, a seita do Gafanhoto do Céu está fazendo algo inacreditável. O Palácio Hu-Seng realizou esse banquete de avanço como uma forma de demonstrar seu orgulho e ao mesmo tempo criar uma sensação de prestígio. Mas sua seita fez parecer que eles fossem os prestigiados. Isso era maravilhoso, eles realmente mandaram o mestre marcial como se fosse um tapa na nossa cara. Então o figurante de longe ri. Ele estava certo, foi basicamente um tapa alto e forte. Isso vai ser bom. Ele não sabe como o Palácio Hu-Seng agirá. Será que eles matariam esse pirralho como um aviso para sua seita? O CPU do porteiro já estava quase dando curto-circuito. Se ele não conseguir lidar com essa situação bem o bastante, vai ser uma vergonha gigantesca para seu palácio. Ele realmente queria estapear esse garoto idiota até a morte, mas matar alguém num grande dia do jovem mestre seria inapropriado. O Prota, com a cara de bobo suando frio, pensa, eu realmente estou testando a inteligência desse velhote coitado. O velhote contempla em silêncio por um tempo e depois pergunta, podemos saber que presentes suas seitas nos enviou? E o Prota, coçando a cabeça como se fosse atingido por um raio, fala, presentes? Nessa hora o velho já estava quase saindo do seu corpo. Ele fala, você trouxe um presente, certo? Com um tom muito ameaçador e o Prota começa a gaguejar. Ele então pensa, seu antigo anel de inventário foi explodido pelo comandante Ruivo e esse novo só contém um caldeirão dos 5 elementos e a espada presa do tigre. E vemos a espada e o caldeirão chorando, dizendo, você está disposto a me usar como presente? Você iria querer me entregar a outro? Vemos então o Prota tremendo e relutante em tirar seu anel que até tinha suor em seus dedos. Só que no final ele coloca o anel de novo e fala, bom, vamos reembolsá-los. Nós vamos definitivamente reembolsá-los da próxima vez. Fazendo o velhote ter um choque e quebrar as lentes do seu óculos e cuspir muito sangue. Nessa hora os figurantes que já estavam assistindo de camarote não se aguentam e começam a rir. Que rapaz, eles não vieram dar presentes coisa nenhuma, isso é uma provocação pura. Com certeza esse pirralho deve ter sido incriminado pela própria seita, deve ser a única razão, eles querem ele morto. E um outro cara grita, por favor, se enterra logo, vai ser melhor pra você. O porteiro já estava mais perdido que cego em briga de faca e diz, certo então, e pede para alguém levar esse cara da seita do Gafanhoto para dentro logo. Um figurante chega todo raivoso e diz, por aqui mestre, me siga, mas dava pra ver que ele não estava com boas atitudes. E o protagonista suando frio fica em dúvidas. Vemos o protagonista seguindo atrás do figurante, perguntando onde estavam indo, porque os outros entraram pela entrada principal e eles não. O cara fala, entrada principal? Com seu deboche? Afinal de contas, você deveria vir por aqui. Tem um cantinho escondido que leva até a sala de lenha. Mais tarde, quando o banquete começar, vou te levar um pouquinho de arroz. Você deveria comer mais antes de pensar em voltar. Se não pode lidar com a tigela de arroz, não deveria deixar a seita do Gafanhoto do Céu zombar do Palácio Hu-Seng. E nisso, vemos todos os figurantes lá atrás rachando o bico do nosso protagonista sendo humilhado. Todo mundo ria, a seita do Gafanhoto do Céu é uma vergonha. E fala, come mais um pouquinho escondido, bebê. E o outro ri, tem arroz pra caramba. Só que vemos que a cara de choro do nosso protagonista era mais falsa que nota de R$3, porque ele estava na pura malícia.
Ele já estava mesmo planejando sair silenciosamente enquanto o banquete estava rolando. Até estava preocupado em ser visto. E isso agora era tudo de acordo com seus planos, era um passe livre. O figurante chega nas salas do fundo e fala: por favor, estarei saindo agora. Coma um pouco mais quando eu trouxer o arroz para você. Enquanto o figurante saía, vemos nosso protagonista sentando em posição de meditação. Então, sozinho já, ele lança seu sentido universal por todo o Palácio Hussein. Ele pensa que tem algumas pessoas poderosas por ali, que devem ser evitadas. Ele precisa ser muito cuidadoso. O Palácio Hussein não apenas copiaram os detalhes da parte exterior do Palácio Beiming, como a parte interna é praticamente a mesma. E mais, o Qi-Yin gelado que eles cultivam é na realidade só o Qi-Yin gelado da família Beiming, também conhecido como um dos Qis mais puramente tóxicos desse mundo. Ele contempla o Qi puro dos 9 Yangs de Lu e o Shang é, a propósito, uma técnica de atenuação. Ele nunca teria imaginado que ambas as técnicas com tamanha potência de Yin e Yang poderiam aparecer no Império da Chama do Crepúsculo ao mesmo tempo. Aqui ele estava falando da professora e da seita do escravinho Li He. Uma usa o poder do fogo e a outra o poder do gelo. Que na vida passada do protagonista era 2 poderes das seitas fodona lá. Ele pensa que já que o design era o mesmo, então seus tesouros deveriam também estar escondidos no mesmo lugar, que ele se lembra de sua vida passada. Ele contempla que antes disso massacrava pessoas do Palácio Beiming em 3 ocasiões diferentes. Se ele não tivesse recebido algumas ajudas, teria morrido todas aquelas vezes, então já está familiarizado com o terreno. Esse lugar pode ser uma escala menor, mas o desenho pirata é exatamente o mesmo. Ele não precisava de um guia para chegar onde queria. E vemos ele chegando em um salão que tinha uma matriz flutuando aqui em cima, rindo feito louco dizendo: haha, encontrei. Ele ri e debocha, que falta de criatividade, eles até copiaram o prédio simples e fizeram isso grosseiramente bem. Só que nessa hora ele percebe alguém vivo e rapidamente se esconde em uma árvore. A pessoa que ele percebeu não era outro senão nosso favorito escravinho Li He. O prota vendo isso de cima da árvore exclama: parece que eles definitivamente compartilham um destino. De cima da árvore, o prota contempla o que ele estava fazendo ali. Será que ele também queria roubar? Que cara corajoso, imagine só, roubar sua própria seita. Não fazia muito tempo desde a última vez que ele o viu, mas ele já era um Lorde Marcial de uma estrela. Está se desenvolvendo até mais rápido que o nosso próprio protagonista cheio de hack. Isso sim era uma habilidade. Então vemos Li He entrando dentro da matriz de proteção e fazendo vários passes. O prota ri falando: isso sim é uma verdadeira habilidade. Obviamente existem armadilhas posicionadas pelo terreno. Se ele der um passo em falso, está acabado. Já na frente do prédio do tesouro, Li He amaldiçoa quem diabos colocou as armadilhas tão confusas. E fazendo um sinal de mão, ele abre a porta e começa a rir feito um psicopata como sempre, dizendo que conseguiu. Depois de aguentar tanto tempo na frente daquele pervertido, conseguiu entrar. Felizmente o cara estava ocupado com seu próprio banquete. Essa era uma oportunidade única. Depois que ele encontrar a Jade de Obsidiana Celestial e treinar o Qi-Yin do Frio Extremo, poderá encarar até mesmo reis marciais. Ouvindo isso, o prota contempla: a Jade Obsidiana Celestial é um tesouro da família Beiming. Também é um requisito caso queira cultivar o Qi-Yin do Extremo Frio. Como poderia estar nesse lugar isolado? Então, ele pula da árvore fazendo Li He se assustar, gritando quem estava ali. O prota rapidamente entra na matriz defensiva e faz os mesmos passos rapidamente e passa pelo Li He, deixando ele abismado. Ele pega o disfarce do nosso protagonista e escama pensando: esse cara era da seita do Gafanhoto do Céu. Felizmente não era o mestre do Palácio Hussein ou ele estaria morto. Então ele questiona gritando quem era o cara. Já dentro do prédio de tesouros, o prota estava na sua pose característica prestes a roubar, fazendo Li He gaguejar. Esse cara não era do Palácio Hussein, como poderia ter passado facilmente pelas armadilhas? Ele conseguiu pegar esses movimentos depois de assistir o vice-mestre fazer isso dezenas de centenas de vezes. Até mesmo Ma Feibai não conseguiria realizá-los assim tão rapidamente. E contempla que esse cara que chegou era apenas um mestre marcial em seu auge. E mais uma vez pergunta quem era ele, como ele se atreve a entrar nas áreas proibidas do Palácio Hussein, estava querendo realmente morrer? Amarrando seu cabelo, nosso protagonista ri debochado. E diz: agora que você tem um novo mestre, está se esquecendo do seu antigo dono?
fazendo Li ficar possesso e exclamar assustado. O Prota então vira dizendo: quanto tempo? Você esteve bem? 8527. Esse choque foi tanto para o nosso escravinho Li que ele virou uma pintura de labirintos enquanto nosso protagonista simplesmente rachava os bicos dele. O cara ficou tão louco que gritou expulsando os pássaros de perto do salão dos tesouros. Liu Xiong! O Prota ri. Hehe, encontraram um antigo amigo em uma terra estrangeira. Que sorte nós temos! E Li já tava xingando palavras em várias línguas que a gente nem consegue entender, filho. O bichinho tava perdido. Ele, tentando se acalmar, começa a repetir várias e várias vezes o mesmo pensamento. Sou um Lorde Marcial. Sou um Lorde Marcial. Sou um Lorde Marcial. Eu não devo ter medo. Então ele completa. Encontrar alguém assim nem sempre é algo bom. Se ele só quer roubar o tesouro. Na verdade, isso seria um desastre. E o Prota mais uma vez ri debochando dele, dizendo que ele ficou muito engraçado. Até tá parecendo um pouquinho com ele. Li diz que não vê como isso poderia ser engraçado e pergunta como ele sabia passar pelas armadilhas. E o Prota mais uma vez debochado aponta para ele e diz: ué, você acabou de mostrar. Foi tudo graças a você. Obrigado por ter vindo primeiro. Se não fosse você, teria explodido em pedacinhos em função da armadilha. Obrigado mais uma vez por um favor. Irritado, ele fala: corta essa. Eu tive que observar esse trajeto mais de uma dezena de centenas de vezes para aprendê-lo. Mesmo que você seja um gênio, não é possível fazê-lo tão naturalmente, após assisti-lo apenas uma vez. O Prota fala: rapaz, você é uma pessoa tão grossa. Nasceu para ser um servo, não sabe nada de música. Descobri depois de te assistir dando alguns passos. A chave para resolver essa armadilha são os passos de dança que eram populares antigamente, chamado de sapateado da espada da alma. E faz mais uma vez os passos, fazendo Li cuspe muito sangue com esse choque, fi. É isso aqui, ó, só no passinho. Li contempla sem palavras enxugando o sangue, mano. Que merda era essa? O Prota pergunta: por que você está tão bravo? Ficar nervoso não é nada bom para a sua saúde, e o barulho pode atrair a atenção do Palácio Rusheng. Então, ele termina sua performance musical falando: vamos lá, dance comigo e melhore esse ânimo. E mais uma vez, Li cai derrotado. Agora nosso protagonista foi longe demais, fi. Ele tava imitando os passos do Michael Jackson e Li fala: pare com essa besteira e me fale rapidamente o que você quer. E rindo, o Prota diz: nada demais. Li contempla. Ele não poderia fazer cena ali. Eles estariam mortos se forem descobertos. Então, como sempre, o espírito de RJ do nosso protagonista começa a aparecer. E ele fala que vendo todos esses tesouros, ele sente que tem que pegar todos eles. Ouvindo isso, Li grita: não seja ganancioso. Tem vários tesouros aqui, você não pode simplesmente pegar todos. Eu cheguei aqui primeiro e teremos que dividir em 60-40. O Prota então pergunta debochado: então eu terei 40 e você 60? Faz ideia da merda que acabou de falar? E Li ouvindo isso já tava bufando, filho. Ele vai ter um ataque do coração e morrer que nem aquele velho antigamente. Sem saída ele grita: ok, você venceu, vamos dividir meio a meio. O Prota então faz a sua cara de deboche e fala: você é só um cachorrinho da minha família. Você merece realmente esse tanto? Ouvindo isso, Li não aguentava mais, filho. Tava perdidinho na porradaria. Ele quase arranca sua cara com as próprias mãos e grita: maldição! E parte pra cima usando uma técnica que lembrava muito as garras do Wolverine. E o Prota simplesmente dá um passo pro lado desviando. E então, com um simples toque na espada do figurante, ele joga Li pra longe, fazendo ele exclamar. Sua mão que segurou a espada de gelo sangrava e ele pensa que, quando estava no ranking de Grão-Mestre Marcial, nenhuma única vez conseguiu tirar algo desse cara. E nada mudou, mesmo agora que ele se tornou um Lorde Marcial. Só que então, ele não se deixa levar, vira sua espada e grita: não me despreze. E finca ela no chão, fazendo uma rajada de gelo aparecer no local. Só que vemos que nosso Prota não estava muito abalado com isso e simplesmente caminhava encarando o escravo fazendo cena. Sacando sua espada presa do tigre, o protagonista diz: 8527, você melhorou muito. E contempla que ele devia controlar e não chamar muita atenção. Usando a sua espada de tigre, canção da espada de Lotus, ele faz uma pose muito badass, segurando sua espada na vertical. Nessa hora, todo o gelo começa a se desfazer e várias flores de Lotus começam a aparecer, cancelando a técnica de Li
que exclama assustado. O protagonista acena com a espada presa de tigre e uma versão dela, feita de energia condensada, começa a cair sobre Lyri, que estava totalmente perdido. Ele pensa que ele deveria esquecer a Jade de obsidiana e a pôr no seu orgulho. Sua vida era a coisa mais importante nesse momento. E usando uma técnica de Ki entorpecente, forma da espada gelada divina, ele forma uma cúpula para se proteger do ataque do protagonista. Então ele começa a correr feito um hamster dentro da cúpula gritando: Liu Xiong, eu vou te destruir algum dia desse. O prota todo debochado põe sua mãozinha na cara e grita: espero ansiosamente pela próxima vez. Não tenha pressa, você até mostrou uma melhora significativa, fazendo o figurante trupicar e cair de cara no chão, quando essa tristeza e ódio serão resolvidos. O prota começa a puxar todos os tesouros para seu anel e contempla que não sabe se o pirralho vai reportar isso, mas de qualquer forma ele não deveria ficar ali por muito mais tempo. Ele para na porta e pensa, certamente existem muitos itens bons ali, mas como eles poderiam se comparar à Jade de obsidiana celestial? Então ele fecha seus olhos e usa sua detecção universal dentro de todo o salão. Ele para em um bloco que chamou sua atenção e pensa, maldição, eles quase me enganaram. Tirando esse bloco do chão, ele olha para dentro e então percebe que era ali que estava escondido o que ele procurava. Pegando o baúzinho feito de ossos de dragão, ele diz que não se impressiona que conseguiu bloquear sua detecção universal. Felizmente os ossos são pequenos, então sua funcionalidade é limitada. Ele abre o pequeno baú e uma pedra no meio dela começa a exalar um clima muito sombrio. O protagonista que segurava o baú e exclama vendo a potência desse pedacinho de Jade. Ele fecha o baú e olha para suas mãos assustadas que já estavam parcialmente congeladas com essa rápida exposição ao fragmento de Jade. Como ele pensava, é o Jade de obsidiana celestial, mas era só um pedacinho do tamanho da palma de sua mão. Alguém deve ter cortá-lo do pedaço que tem no Palácio Beiming. Ele então se pergunta se a família Ma seria os traidores do Palácio Beiming. Um mero grão-mestre marcial tentou pôr suas mãos nessas coisas, ele não tem mesmo medo. Ele então se esconde na árvore mais uma vez e fica olhando para o Palácio Rusheng, dizendo que fazia um tempo desde que o escravinho escapou. Só que não havia nenhum movimento do palácio, parece que ele não tinha reportado isso. Então ele planeja alguma coisa, e usando sua técnica de transmissão de som, ele manda a mensagem para alguém dentro do palácio. Lá dentro todos comiam e bebiam alegremente, quando a técnica do protagonista acerta o figurante da família Shanyang. Ele exclama sem palavras ouvindo a mensagem do nosso protagonista. Então ele se levanta, curva-se para o mestre do palácio e o vice-mestre do palácio e diz: algo urgente aconteceu, então eu terei que sair mais cedo, por favor, me perdoem por isso. O líder do palácio diz: já que está tão ocupado, Lord Xinyang, não os manteremos aqui. Como sua família é parte do Império, você tem muitas limitações, diferentes das seitas que se estabeleceram na montanha como nós. O cara fala: minhas sinceras desculpas, irei pessoalmente retorná-lo para recompensá-lo da próxima vez. Então ele sai rapidamente dali, parece que o Prota falou para ele é muito tentador. Ele contempla, a voz transmitida a ele estava realizando uma técnica intensa do coração. Só de ouvir algumas palavras, a restrição presente em sua cultivação sumiu. Se ele conseguir pegar a técnica completa, será capaz de melhorar de forma tremenda. Ele chega na área dos tesouros e exclama: não importa como ele olhava, essa área era proibida do Palácio Rusheng. Se ele for descoberto ali, será difícil explicar. Então, mais uma vez, a técnica do Prota chega a ele e ele descobre o método para quebrar as armadilhas. Ele fica sem palavras ponderando por um tempo e pensa: humanos morrem por riqueza e pássaros por comida. Mesmo que algo pareça estar errado, terei de tentar. Logo, ele consegue passar pela matriz defensiva e entra no Palácio de Tesouro. Só que então ele pensa que a voz desapareceu, como se nunca tivesse existido em primeiro lugar. O que diabos estava acontecendo e que lugar era esse? Havia uma armadilha muito estranha do lado de fora. Então esse lugar deve ser importante para o Palácio Rusheng, mas parece que está vazio agora. Ele então pondera por um momento e percebe que algo estava errado e foge feito um louco. Mas quando ele chega na frente da matriz defensiva, ele grita assustado, pois o líder do palácio estava lá, perguntando como ele se atrevia. O líder e o vice-líder mais uma vez gritam, como a família Shanyang se atrevia a roubar o Palácio Rusheng. O cara contempla: eu estou sendo acusado falsamente.
e fala: Mestre do palácio, isso é um mal entendido. Deixe-me explicar rapidamente o que aconteceu. Só que então o líder do palácio usa uma técnica de voz e grita: explicar minha bunda, me devolve tudo que você pegou agora mesmo ou eu irei te matar. E a técnica foi tão forte que fez o figurante cuspir muito sangue com a pressão. Ele exclama assustado, quase morto, com o sangue vazando por todos seus orifícios quando a voz do protagonista aparece: corra para a direita. Era óbvio que ele não era bobo e não queria morrer, e obedece pulando rapidamente, seguindo o caminho que foi informado pelo nosso protagonista. O líder do palácio bufa tentando entrar na matriz, dizendo: um mero Lorde Marcial está tentando escapar bem debaixo do meu nariz. Só que então ele exclama quando percebe que algo estava errado, pois a armadilha foi ativada, o deixando totalmente em dúvida sobre o que estava acontecendo. Seu filho pergunta o que tinha acontecido quando ele tentou passar pelas armadilhas. Então ele informa que a armadilha foi modificada, deixando o seu filho mais incrédulo do que ele, como isso era possível. Ele contempla que um mero Lorde Marcial como Xing Yang nunca conseguiria fazer algo assim, nem mesmo ele tem poder o suficiente para modificar essa armadilha, e era por isso que ele ousou colocar o salão dos artefatos ali sem mandar ninguém para protegê-lo. Nessa hora ele ordena: aumente a área de procura, eu me recuso a acreditar que ele possa escapar do meu palácio. E todos os subordinados sob suas ordens partem para todas as direções. Mais uma vez ele usa sua técnica de voz e grita: todos os discípulos do palácio Rusheng encontrem Xing Yang Ming, matem-o na primeira vista. O figurante fugia feito louco por dentro da mata, mano. Que merda aconteceu? Ele obviamente foi usado como bode expiatório. Mas alguém que consegue o enquadrar sem ser detectado por todas essas pessoas poderosas não seria alguém comum. E se pergunta quem usaria como isca, porque tinha que ser ele. E uma voz respondendo seus pensamentos diz: porque você é da família Xing Yang, fazendo o figurante exclamar. Então ele olha para a frente e vê nosso protagonista andando como se não fosse nada e fica totalmente assustado. Vendo o semblante calmo do garoto à sua frente, ele grita perguntando: quem é você? Ele estava muito confuso, esse pirralho sabia o que ele estava pensando? Não, essa não era uma coisa mais importante. Ele reconheceu a voz, era ele que o incriminou. Só que ele era só um mestre marcial em seu auge. Isso sequer fazia sentido. E o prota diz: você viveu todos aqueles anos como um cachorro. O poder de um mestre marcial é suficiente para o matar. O figurante fica em choque, dizendo: você? Como você sabe o que eu estou pensando? E por que você me incriminou? E vemos nosso protagonista usando seu Mangekyo Sharingan e diz: pergunte a Xiang Kun depois que morrer. Arte da percepção, lua do demônio. Nessa hora, usando sua outra técnica, névoa roxa do sentido leste, guardião do universo, seu caldeirão aparece girando em cima do Mangekyo Sharingan. O figurante em preto e branco exclama totalmente assustado com o poder que nosso protagonista estava demonstrando. Vemos que algo muito brutal aconteceu que nem é mostrado, só vários sangues correndo na tela. E então, um grupo de pessoas chega falando: ei pirralho, quem é você? Você viu um Lorde Marcial da família Xing Yang por aqui? E o prota simplesmente ouve isso, alisando seu caldeirão em silêncio. Então, ele se vira para os figurantes com sua cara totalmente ensanguentada e o Mangekyo Sharingan ativado e diz: vocês deveriam morrer também. E no final vemos as palavras: que a vingança comece. Puta que pariu, família, foda pra baralho, mano. O protagonista tá insano. Eu até tava estranhando, mano, ele tava mó berés, calmo, como se não importasse com nada, depois ficou mó engraçadão, mas eu sabia, ele vai acabar com a família Xing Yang, mano. O vídeo vai ficando por aqui, se vocês gostou, deixa seu like, se inscreve aí, lembrando que o nosso Discord vai estar na descrição para você fazer parte lá, conversar com a gente, e também caso aconteça algo com o canal, você vai saber, pois as empresas aí de Mauá tá dando strike pra caramba, mano. Tive que apagar mais de 15 vídeos hoje para não tomar strike. E é isso, espero que vocês tenham gostado, se inscreve no canal, curte, compartilha, se puder apoiar o canal, o QR Code tá aparecendo aí, vai ajudar muito. Valeu, falou, terminou rápido, errei, foi moleque como sempre, fui!